Bom dia, irmãos. Nessa manhã de quarta-feira, queremos continuar falando de uma vida de oração. E hoje nós queremos trazer o texto de Lucas 18, versos de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14, que fala da parábola do fariseu e do publicano. Vamos ao texto, irmãos. Propus também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus está falando sobre oração, não só aqui nessa parábola, mas também na parábola anterior desse mesmo capítulo. Jesus, aliás, fala muito sobre oração, porque oração é muito importante para todos nós. É um meio de graça, de comunhão com o Senhor, de satisfação da nossa necessidade maior, a sede de Deus. Mas a nossa questão aqui especificamente é, irmãos, qual a oração que Deus ouve? Será que Deus ouve qualquer oração, feita de qualquer jeito? Como devemos orar para ser ouvidos por Deus? A parábola fala de 2 personagens, o fariseu e o publicano. O fariseu é o observador estrito da lei de Deus, homem de grande religiosidade e por isso mesmo muito admirado pelo povo. O publicano, por sua vez, era odiado e considerado traidor do povo, infrator da lei de Deus por sua posição de coletor de impostos. Mas muitas vezes, irmãos, na história, os papéis se invertem. O fariseu apresenta uma conduta reprovável diante de Deus, e o publicano é o homem que se comporta de maneira digna de elogio diante de Deus. A história que lemos, irmãos, se desenrola no templo, o centro da vida religiosa dos judeus, no tempo de Jesus, para onde ambos se dirigem com o propósito de orar. Ou seja, o contexto é o culto, a atividade principal da vida do povo de Deus. Quem vai ao culto quer apresentar-se de forma aceitável diante de Deus, quer ser agradável aos olhos diante de Deus, quer adorar, quer agradecer, quer suplicar por suas necessidades, quer interceder por outros também. Em uma palavra, quer que sua oração seja aceita diante de Deus. Segundo a conclusão de Jesus, somente o publicano alcançou o seu objetivo. O fariseu, que orava de si para si mesmo, nada consegue, senão perder tempo e piorar a sua situação diante de Deus. Então, irmãos, qual é a oração que Deus ouve? Por que Deus ouve a oração do publicano e despreza a oração do fariseu? Bem, irmãos, a oração que Deus ouve é, em primeiro lugar, humilde. A oração que Deus ouve é humilde. Ela brota de um coração que se reconhece sobre ser pobre e necessitado diante de Deus. O orante humilde
sabe que nada tem a apresentar diante de Deus que o habilite a receber a sua graça. Não é assim que o fariseu ora. Ele exalta a si mesmo, ele exalta a sua moral e a sua piedade que o levava muito além das exigências da lei. Ele não chega a orar, irmãos, ele não adora, ele não pede, ele não agradece. Ele não chega a orar, irmãos, porque tudo o que diz não passa de autopropaganda e de agressão aos outros. Já o publicano age de maneira inteiramente distinta, limita-se a clamar por misericórdia, assumindo inclusive uma atitude exterior que revela bem o que lhe vai no coração. Fica longe do altar de Deus e dos demais orantes, não levanta os olhos, com vergonha por sua condição de pecador e arrependimento por seus erros. Bate no peito, expressão de tristeza, lamento e pesar profundos. O publicano tem plena consciência da sua indignidade e falta de merecimento. Humildemente suplica o favor de Deus. A oração que Deus ouve é humilde. Em segundo lugar, a oração que Deus ouve é sincera. Ela tem um propósito claro e definido de expressar a real necessidade de quem ora. O fariseu da parábola podia até estar falando a verdade, mas o faz com más intenções, sem amor. Ao exaltar a sua pessoa, demonstra o seu desprezo e a sua rejeição pelos outros. Coloca-se como juiz do próximo, tomando o lugar de Deus. O fariseu não está sendo sincero nem com Deus, nem com ele mesmo, porque ele, como todo mundo, com certeza, também tinha os seus pecados e a sua necessidade de perdão. Completamente diferente é o procedimento do publicano. Cônscio da gravidade de sua situação, não ataca nem insulta ninguém. Sabedor de que alguém de abaixo de qualquer crítica, não pronuncia palavra de condenação ao próximo. Seu único interesse concentra-se naquilo de que precisa desesperadamente, a misericórdia e o perdão de Deus. Sem querer dar lições de conduta moral e religiosa, o verdadeiramente entendedor da necessidade de ter o favor de Deus, o publicano vê em tudo a graça divina de Deus. A oração que Deus ouve é sincera. Em terceiro e último lugar, a oração que Deus ouve é confiante. Ela é feita com esperança de que Deus efetivamente socorrerá, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom e fiel e em seu amor Ele sempre acolhe e atende o clamor dos seus filhos. O problema do fariseu está também em sua autoconfiança, que o leva a desdenhar do próximo e desconhecer a sua carência e dependência do favor divino. Achando-se tão cheio de virtude e sendo tão orgulhoso da sua condição, devia se considerar merecedor de altas recompensas. A bênção de Deus não seria mais do que o cumprimento de uma obrigação por parte de Deus. Mas o publicano sabia que a sua justificação é dádiva de Deus aos que se entendem capazes de alcançar justiça por si mesmo e só confiam na misericórdia do Senhor. Não temos direito de exigir nada do Senhor. Consciente disso, oraremos com a mesma confiança que o publicano tinha ao se dirigir a Deus. A oração que Deus ouve é confiante. Eis a atitude a ser assumida na oração, da humildade, da sinceridade e da confiança. Sem sentimento de superioridade, sem orgulho do que somos, sem vanglória por nossas realizações, sem cobrança diante de Deus, mas com coração humilde, sincero e confiante, busquemos ao Senhor para exaltar a sua grandeza,
rogar por nossas necessidades individuais e coletivas, agradecer por tudo e por todo o bem recebido das mãos de Deus. Que Deus ouça nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.